De volta com a Lei 8.625/93, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Vamos para o artigo 12. Vamos estudar agora as competências do Colégio de Procuradores de Justiça. Lembrem-se, em qualquer Ministério Público Estadual, nós vamos encontrar o Colégio de Procuradores de Justiça. Então vejam só, do Colégio de Procuradores de Justiça, artigo 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça, competindo-lhe. Vejam só quais são as competências do Colégio de Procuradores e, obviamente, quais as mais importantes, tá? Inciso 1º, opinar por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/4 de seus integrantes, tá? 1/4 de seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Então, por exemplo, tem um ataque à autonomia administrativa do Ministério Público, autonomia funcional, autonomia financeira. Peraí, se isso acontece, eu posso ter ali a opinião, melhor dizendo, eu tenho que ter a opinião do Colégio de Procuradores de Justiça? Sim, então vejam só, opinar por solicitação do PGJ ou de 1/4 de seus membros sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Acho muito interno, tá? Pouco provável em termos de cobrança aí em um concurso público, mas pode acontecer? Pode acontecer, mas aí fica mais a título de precaução, tá? Inciso 2º, marque o inciso 2º. Aqui eu tenho uma questão mais comum. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Por que é importante? Porque envolve, mais uma vez, a iniciativa legislativa do respectivo PGJ. A gente sempre precisa lembrar o seguinte: quem encaminha qualquer tipo de projeto de lei para a Assembleia Legislativa é o PGJ, mas nada impede que internamente a motivação, a proposição venha de onde? Venha do Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então atenção, ó. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça propor ao PGJ a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Inciso 3º. Aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação de cargos e serviços auxiliares. Podem marcar, mais uma vez, nós já vimos, ó, quem encaminha a proposta orçamentária para o Poder Executivo é o PGJ, é o chefe da instituição. Só que quem que precisa aprovar essa proposta anteriormente? O Colégio de Procuradores de Justiça. Então marquem o inciso 3º, para a gente relembrar aquilo que nós já vimos de importante na própria competência do PGJ, tá? Inciso 4º, que eu já analisei com vocês e que é muito importante, tá? Mais um asterisco aí no inciso 4º. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, a reunião de todos os procuradores de justiça, propor ao Poder Legislativo a destituição do PGJ pelo voto de 2/3 de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada a ampla defesa. Não deixem de assistir a aula sobre o artigo 9º, eu já comentei isso com vocês, tá? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a proposta de destituição tem que partir de quem? Do Colégio de Procuradores, e tem que partir de pelo menos a maioria absoluta do Colégio de Procuradores. Vai para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa autoriza o prosseguimento, a continuidade do procedimento de destituição por 1/3. Aí o Colégio de Procuradores vai decidir efetivamente se propõe ou não a destituição do PGJ à Assembleia Legislativa. Essa decisão é por qual maioria? Por maioria de 2/3. Opa, concordou ali? 2/3 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça concordaram ali, ó, a partir do momento que eu tenho a concordância dos 2/3, tá? Aí vai para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa vai decidir se destitui efetivamente ou não por maioria absoluta dos membros. Já esquematizei isso no quadro com vocês. Lembrem-se da aula sobre o artigo 9º, parágrafo 2º do artigo 9º, mais precisamente, tá? Inciso 4º, importante. Inciso 5º.
eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público. 2 asteriscos no inciso 5º. Quem que elege o Corregedor-Geral do MP? Lembrando que a corregedoria, né, do respectivo MP é um órgão de administração superior. Então, quem elege o Corregedor-Geral do MP é o Colégio de Procuradores de Justiça. Se elege, tem a capacidade também de destituir. Inciso 6º. Destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público pelo voto de 2/3 de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa. Vale a pena marcar também e principalmente, não confundir a destituição do corregedor com a destituição do PGJ. Quem destitui de fato o PGJ é a Assembleia, mas eu tenho todo o procedimento de destituição até chegar na Assembleia Legislativa. Agora, e quando eu falo do corregedor? Peraí, quem elegeu o corregedor? Não foi o Colégio de Procuradores? Então, se é o Colégio de Procuradores quem elege o corregedor, ele também tem a capacidade de destituí-lo. Então, atenção com a competência do inciso 6º. Destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público pelo voto de 2/3, grifem, circulem, 2/3 de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do PGJ ou da maioria de seus integrantes. Então, o que eu tenho que lembrar? Quem que pode, denunciar o corregedor, provocar o início aí do procedimento para destituição do corregedor? Ou vai ser o PGJ ou a maioria de seus integrantes. Detalhezinho importante, Maioria dos integrantes do Colégio de Procuradores. Que maioria que é essa? Maioria simples? Não. Maioria absoluta. Se eu falo maioria dos membros, maioria dos integrantes, eu sempre estou falando de maioria absoluta. Atenção, não é uma proposição por maioria simples, é uma proposição por maioria dos membros, por maioria dos integrantes. E maioria dos membros, maioria dos integrantes é a mesma coisa que maioria absoluta. Então, atenção a esse detalhe também previsto no inciso 6º. Não sei se o examinador vai chegar a tanto, mas é sempre bom aí nós termos precaução. Inciso 7º. Recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de procedimento administrativo contra membro do Ministério Público. Questão óbvia, Se eu tenho ali indícios, de irregularidades praticadas por um membro do Ministério Público, o Colégio de Procuradores de Justiça poderá recomendar ao Corregedor-Geral a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o respectivo membro do MP, Inciso 8º. Julgar recurso contra a decisão. Podem marcar. O concurso sempre adora isso, de qual órgão internamente é a competência para o julgamento de determinados recursos. Então vejam só, compete ao Colégio de Procuradores de Justiça julgar recurso contra a decisão. De vitaliciamento ou não de membro do Ministério Público. Peraí, se eu tenho o vitaliciamento ou não, alguém tomou essa decisão. Qual é o órgão dentro do MP que vai tomar a decisão sobre vitaliciamento ou não? O Conselho Superior do Ministério Público. Então vamos supor, o Conselho Superior do Ministério Público decidiu pelo não vitaliciamento de um promotor de justiça, porque entendeu que durante o período ali de estágio probatório, ele não se comportou como deveria enquanto membro do Ministério Público. Da decisão do Conselho Superior do MP, cabe recurso? Sim. Para quem? Para o respectivo Colégio de Procuradores de Justiça, Então, falei de vitaliciamento, falei de uma decisão do Conselho Superior do MP e contra a decisão do Conselho Superior do MP, cabe recurso para o respectivo Colégio de Procuradores de Justiça, A linha B, condenatória em procedimento administrativo disciplinar. Então, se eu tenho uma decisão disciplinar, da decisão disciplinar caberá recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça. Aí eu tenho que fazer a seguinte observação. Lá no artigo 10 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nós percebemos no inciso 11 a seguinte competência para o Procurador-Geral de Justiça. Decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis. Então, quando o PGJ, decidir a respeito de um determinado processo disciplinar, da decisão do PGJ, caberá recurso para quem? Caberá recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça, Marquem também a linha B
e façam aí essa correlação com o artigo 10, inciso 11, tá? Depois, ó, C. Proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. Muito interno, né? Se eu tenho uma decisão ali, também do Conselho Superior do Ministério Público, sobre o quadro geral, sobre a lista de antiguidade, um recurso contra essa decisão vai ser para o Colégio de Procuradores. Muito interno, o concurso não vai chegar a tanto não. D. De disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público por motivo de interesse público. Aqui, ó, eu estou falando da remoção compulsória. Eu estou falando de colocar um membro do MP em disponibilidade, conforme nós estudamos na Constituição, e também de removê-lo compulsoriamente, conforme nós vimos também no texto constitucional. Quem toma essa decisão? Quem que remove compulsoriamente? Quem que coloca um membro do Ministério Público em disponibilidade dentro de cada MP? O Conselho Superior do Ministério Público. E contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o respectivo Colégio de Procuradores de Justiça. Ó, o que a gente tem que perceber aqui, ó? Sempre quando eu falo de vitaliciedade, tá? A recusa da promoção por antiguidade, a gente vai ver daqui a pouco, colocar em disponibilidade, remoção compulsória, eu estou falando de decisão de um órgão colegiado dentro do respectivo MP. Qual que é esse órgão colegiado? É o Conselho Superior do Ministério Público. Só que contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, caberá recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então lembrem-se, ó, falei de remoção compulsória, colocar em disponibilidade, vitaliciamento ou não, recusa da promoção por antiguidade, né, por 2/3 ali dos membros, falei de uma decisão do Conselho Superior do MP. E contra a decisão do Conselho Superior do MP, cabe recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Ó, vejam só, a linha E, que é justamente o que eu estava comentando aqui, ó, de recusa prevista no parágrafo 3º do artigo 15 dessa lei. Em termos práticos é o seguinte, ó, quando eu falo da promoção, a promoção de um membro do Ministério Público segue as mesmas diretrizes da promoção de um membro da magistratura. Então a promoção ora vai ser por antiguidade, ora vai ser por merecimento. E o que eu tenho que lembrar na promoção por antiguidade? Que nós podemos ter a recusa da promoção por antiguidade. Só que a recusa tem que ser pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do respectivo órgão colegiado. Lá no Judiciário é um tribunal e o órgão colegiado do respectivo tribunal. No Ministério Público sempre vai ser o Conselho Superior do Ministério Público. Então é o Conselho Superior do Ministério Público que tem competência para recusar ou não uma promoção por antiguidade. E se ele vai recusar a promoção por antiguidade, tem que fazer isso por 2/3, tá? Tá aí no artigo 15, né, parágrafo 3º, só que basta lembrar aqui, ó, do 93, tá? Inciso 2º, a linha D da Constituição da República, que fala a respeito da promoção por antiguidade no Poder Judiciário. Só que eu aplico a regra do 93, inciso 2º, a linha D, ao Ministério Público também. Nós vimos isso lá no artigo 129 da Constituição da República, tá? Então, ó, recusa de promoção por antiguidade, colocar membro do Ministério Público em disponibilidade, remoção compulsória, tá? Remoção compulsória, colocar em disponibilidade, eu tenho que lembrar que pela Constituição, tá? O voto tem que ser por maioria absoluta, não se esqueçam disso, tá? Então, ó, colocar membro do Ministério Público em disponibilidade, remover compulsoriamente membro do Ministério Público, decidir sobre o vitaliciamento ou não, recusa da promoção por antiguidade. Todas essas decisões são competências, são tomadas pelo respectivo Conselho Superior do Ministério Público. E contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça. Vale a pena a gente esquematizar isso, tá? Vejam só, ó, falei de importantes decisões do CONSUP, né? Do Conselho Superior do respectivo MP, ó. Conselho Superior do respectivo MP. Ah, o que esse Conselho Superior do respectivo MP vai decidir em termos práticos aqui, ó? Vitaliciamento, né? Vitaliciamento ou não do membro do Ministério Público. Ah, além disso, remoção compulsória, tá? Além da remoção compulsória, ou colocar também o que, hein? Disponibilidade. Então, se eu tenho, né, uma decisão do respectivo Conselho Superior do Ministério Público para remover compulsoriamente ou colocar em disponibilidade, contra essa decisão cabe recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça. Além disso, além de vitaliciamento, além de remoção compulsória, além de colocar
a indisponibilidade. O que eu tenho que lembrar? Recusa, então aqui ó, recusa da promoção por antiguidade. Aí um detalhe importante, tá? Não sei se o examinador vai chegar a tanto, mas aqui dá para a gente conjugar a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 8.625/93, com a Constituição da República. Então eu tenho que lembrar o seguinte, ó, eu tenho decisões importantes, tá? Importantes do Conselho Superior do Ministério Público. Vitaliciar ou não um membro do Ministério Público, promover, né, a remoção compulsória, colocar em disponibilidade ou não, e recusar ou não a promoção por antiguidade. O que eu tenho que lembrar? Essas duas situações aqui, ó, em termos práticos, são questões disciplinares. E quando eu falo de decisões disciplinares, as decisões disciplinares, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público, precisam ser tomadas por qual maioria? Por maioria absoluta. Onde que eu encontro isso? Opa, eu estou falando da Constituição da República, do artigo 93 da Constituição, inciso 15, tá? Eu tenho aqui disposições gerais sobre o Poder Judiciário, mas que são aplicadas também aos membros do Ministério Público. Então essas duas decisões aqui, ó, tanto a decisão se acontece ou não o vitaliciamento, ou a remoção compulsória, ou colocar em disponibilidade, tá? Elas precisam ser tomadas por maioria absoluta. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um entendimento, e aqui é claríssimo isso, né? Que eu estou falando de decisões disciplinares. Se eu voto pelo não vitaliciamento de um promotor de justiça substituto, eu estou aplicando uma sanção, eu estou punindo aquele membro do Ministério Público. Então é uma decisão disciplinar. Então, ó, maioria absoluta seguindo a regra constitucional. Só que aqui, ó, recusa da promoção por antiguidade, eu estou falando de uma questão baseada no artigo 93, inciso 2º, artigo 93, inciso 2º, a linha D de dado da Constituição da República. A recusa tem que ser por 2/3, tá? Então, ó, conjugando Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625/93, com a Constituição da República. Eu preciso não apenas lembrar dessas importantes competências do Conselho Superior de qualquer Ministério Público, mas lembrar também das respectivas maiorias. E outro detalhe importante também é o seguinte, ó, contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, cabe recurso para quem? Ora, cabe recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então, o Colégio de Procuradores de Justiça é que vai julgar o respectivo recurso. É o que a gente está estudando, né? É justamente aí, ó, essa competência do artigo 12, inciso 8º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, tá? Ó, não sei se o examinador vai chegar a tanto, mas sempre é bom nós detalharmos, esquematizarmos para evitar aí qualquer tipo de percalço em um concurso público. Bem, continuando, ó, artigo 12. O que a gente tem no artigo 12? Inciso 9º. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar. Então, a revisão de um PAD, de um processo administrativo, de um procedimento administrativo disciplinar, tá? 10. Deliberar por iniciativa de 1/4 de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça. Então percebam, sempre que eu quero propor alguma coisa para o colégio, quando é o colégio internamente que quer propor, tá? Eu tenho aí 1/4. Nós vimos esse 1/4 no inciso 1º. E temos aqui também 1/4 no inciso 10. Nem sempre, né? Eu tenho que lembrar que lá na destituição do PJJ tem que ser por maioria absoluta do colégio. Mas enfim, ó, inciso 10. Deliberar por iniciativa de 1/4 de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça que este ajuize a ação civil de decretação de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público, nos casos previstos nessa lei. Um membro do Ministério Público pode perder a vitaliciedade? Sim, se tiver contra ele uma sentença judicial transitada em julgado. Nós já estudamos isso na Constituição da República. Então, se isso acontece, ó, eu tenho agora o procedimento interno. Eu tenho uma deliberação de 1/4 do colégio ou do PJJ, tá? Justamente o quê? Para que seja instaurada aí, para que o PJJ, para que este ajuize ação civil de decretação de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos nessa lei. Ah, o que aconteceu? Eu tive ali, né,
aquela questão presente na Constituição. Aí eu tive uma sentença judicial transitada em julgado contra um membro do Ministério Público, uma sentença penal condenatória. Então aí eu tenho que ter a perda do cargo, a decretação da perda do cargo, aí eu tenho o ajuizamento dessa ação civil, tá? Dessa ação por parte do PGJ, para que ocorra efetivamente a perda do cargo. Tá? Então, por isso, o inciso 10. Inciso 11. Rever mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da lei orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinadas pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária. Então, atenção, ó, vale a pena marcar, detalhe importante, principalmente no concurso para promotor de justiça. Tá? O PGJ, ele também exerce funções institucionais do MP. E pode ser que dentro da sua atribuição originária, o Procurador-Geral de Justiça tenha determinado o arquivamento de um inquérito policial ou de determinadas peças informativas, por exemplo, tá? Peraí, quando isso acontece, quando o arquivamento é feito pelo PGJ, contra a decisão do PGJ de arquivar, cabe recurso para quem? Para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então, atenção. Marquem aí, ó, o inciso 11, tá? Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Eu tenho um regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Ainda bem que ele, em regra, não é cobrado nos concursos públicos de uma maneira geral, tá? E inciso 13. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei. Naturalmente, a listagem não é taxativa. A respectiva lei orgânica pode acrescentar, pode arrolar novas competências para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Parágrafo único. As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão motivadas e publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes. Maioria absoluta. A maioria de seus integrantes é igual à maioria absoluta. Então, em regra, publicidade, assim como acontece nas decisões, né, de uma maneira geral. Mas eu posso ter uma restrição da publicidade? Sim, nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria absoluta dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Bem, com isso, a gente finaliza o artigo 12. Atenção, sobretudo, tá, aos incisos que eu pedi para vocês marcarem. Nós temos aqui também, mais uma vez, né, diversos incisos assinalados, mas aquilo que eu comentei com vocês. Aqui, ó, a Lei Orgânica Nacional do MP, ela resume um pouco mais as atribuições, as competências de qualquer colégio de procuradores de justiça. Então, eu prefiro estudar na Lei Orgânica Nacional do que adentrar na Lei Orgânica em si, especificamente na Lei Orgânica em si. Porque muitas vezes o examinador não faz isso. Muitas vezes o examinador cobra competências que já estão descritas na própria Lei Orgânica Nacional. Então, se você não tem tempo de estudar a matéria como um todo, tá? A lei orgânica respectiva do MP do seu respectivo estado, por exemplo, tá? Estude pelo menos a Lei Orgânica Nacional, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade e aí para falarmos, né, do artigo 13, finalizarmos aí a questão referente ao Colégio de Procuradores de Justiça e por fim, e depois, né, passarmos aí para o Conselho Superior do Ministério Público. Obrigado e até lá.